a nossa casa está em festa. Este sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também festas no nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa. Porque você está aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Hoje a nossa casa está em Hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. E um sorriso bem gostoso para os novos e para os antigos. Nosso cordial boa noite a todos.
Espantaram, não? Assustaram? Isso. A intenção era essa mesmo, para despertar, acordar todo mundo, né? E lembrar que tem que desligar o celular, tá? Então vamos fazer isso tudo agora, para que a gente possa começar uma reunião de muita paz e muita luz, já que somos todos convidados de Jesus, de Bezerra, dos nossos amigos espirituais, para mais um banquete. Vamos aproveitar que faltam poucos para terminar o ano, né? A maioria já começa a ficar em clima de Natal, outros estão em clima de Copa, ou seja, graças a Deus nessa época ninguém tem problema, né? Ninguém fica doente. Mas é assim, que bom, né? Que bom. Mas nós estamos aqui, por nós e por todos eles que não puderam aqui chegar. Para nós uma noite de um trabalho abençoado, de muita luz, porque afinal de contas, os amigos espirituais já prepararam o nosso ambiente para nos receber dignamente. E precisamos aproveitar esse especial convite de Jesus de estarmos todos aqui, trocando energias, trocando força, coragem, mas acima de tudo, aprendendo um pouquinho mais. Precisamos aprender, e muito, não é pouco não. Mas, paulatinamente, nós chegaremos lá, já estamos no caminho. E o aprendizado desta noite vem através da nossa irmã Marli Lobo, que é uma trabalhadora do Centro Espírita de Joaquim Murtinho, na rua Caubi, se eu não me engano, é isso, em Irajá, e que mais uma vez nos dá a grata satisfação da sua presença, e aqui vem atendendo ao nosso convite, e desde já ficamos gratos à nossa irmã Marli. Para iniciarmos a mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelo, pelo nosso irmão José, tem como título O Teu Trabalho. Por mais insignificante, valoriza o teu trabalho. Nenhuma obra nasce acabada. Se valorizares o teu esforço, serás valorizado por ele. Toda tarefa no bem é importante e indispensável. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Toda ação repercute. Através do que fazes, influencias os que vivem à tua volta. O teu trabalho é a tua identidade, fornecendo notícias de tua realidade profunda. Humilde filete d'água tem a graciosidade que o mar não possui. Débil flor do campo pode causar inveja aos mais bem cuidados jardins. Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz. E que Jesus nos abençoe. Vamos ouvir então a prece inicial com a nossa irmã Cecília. Boa noite a todos. Boa noite. Amado Mestre Jesus, viemos aqui mais uma vez orar e pedir forças ao Senhor, para que possamos crescer como seres a caminho da evolução. Somos muito pequeninos, Senhor, e pouco entendemos sobre o nosso crescimento espiritual.
Olhai pelos nossos familiares, pelos nossos amores, pelos nossos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, pelos irmãos suicidas, Senhor, que não sabem o porquê ainda da sua existência. Dá-nos força, luz e coragem para que possamos fazer o nosso melhor através do nosso trabalho. Sabemos, Pai, que estamos aonde nós temos que estar, na família que nós temos, no trabalho que nós abraçamos, enfim, Pai, cada um no seu devido lugar. Muitas vezes não entendemos o porquê, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigada por mais esse momento de estudo, de amor. Graças a Deus, assim seja. E assim passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a doce paz de Jesus adentre os nossos corações e aí faça morada. É uma grande alegria retornar a essa casa tão acolhedora para mais um estudo, que sempre a gente lembra, né? Chega primeiro em nós, os mais necessitados, e depois a gente vem partilhar com vocês para a gente refletir sobre o tema. E o tema da noite de hoje é do Livro dos Médiuns, capítulo 21, primeira parte. E vem falar sobre a influência do meio. Qual a influência do meio em que nós vivemos? Mas eu vou começar com alguns versículos para que nós possamos refletir ao longo do nosso estudo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 12, nós encontramos: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é um dos versículos. Eu colhi só alguns, porque se a gente for olhar a Bíblia, né, o Novo Testamento, nós encontramos várias chamadas de atenção para essa situação, dos cuidados que nós devemos ter. E aí, ao longo do estudo, nós vamos entendendo por que eu trouxe de início esses versículos. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Em Lucas, capítulo 13, versículo 11 a 13, ele diz: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava curvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Agora vamos para Lucas, capítulo 8, versículos de 27 ao 33. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Porque muitos demônios haviam entrado nele. Então, são vários versículos que vêm nos falando desse lado de espíritos que muitas vezes se aproximam, muitas vezes não, sempre se aproximam, né? Porque a palavra nos diz que, a mais das vezes, nós somos direcionados pelos espíritos. A maior parte das nossas decisões são tomadas
sob influência de irmãos desencarnados, né? E essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, vai fazer a gente refletir em que meio nós estamos, quais são as companhias que nós estamos trazendo para nós. E nesse momento em que não só o Brasil, mas todo o planeta passa por situações comuns, né? Situações de mudanças de situações em vários setores da sociedade. Então, é um momento de reflexão muito intensa para nós sabermos com quem nós estamos andando, para sabermos qual é a nossa sintonia. A partir daí, nós saberemos para quem nós estamos trabalhando, qual é o trabalho que nós estamos fazendo. Então, vamos às questões, né? Vamos começar pela questão de 231. A 231, ela tem 4 itens, na verdade, tá? Então, vamos pelo item 1. Qual é a pergunta? O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? O meio em que o médium está vai influenciar a ele nos trabalhos que ele faz? E se a gente for pensar bem, o que a doutrina nos traz? Que nós, um pouquinho menos, um pouquinho mais, alguns com, assim, muito ostensiva a mediunidade, outros, assim, bem suave, mas todos nós temos um grau de mediunidade, uma ligação com o espiritual. Isso é mediunidade, né? Então, todos nós vamos sofrer essa influência. Ninguém fica livre disso. E aí ele pergunta, né? E a resposta é: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Daí já começa, né? Ajudam no bem, se ajudam no bem, eles são do bem. Se ajudam do mal, eles são espíritos que ainda teimam, né? Ainda não querem caminhar com Jesus, né? São irmãos, alguns não conhecem Jesus e outros conhecem, mas fazem a opção de não andar junto com Jesus, não participar da seara do Mestre, como foi convidado, que todos são convidados, todos. A 231.2, a questão é: os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e daqueles que o cercam? A resposta é sim. Sim, os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade? Podem sim, eles podem, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes permanecem completamente estranhos a isso. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes o encarnado não é assim, não tem um entendimento claro, não tem um estudo da doutrina, não fez um estudo da mediunidade, ainda não se aclarou sobre os conhecimentos que Jesus veio trazer. E aí o espírito, né, pode, através dele, trazer alguma mensagem? Claro que pode, né? Mesmo que esse irmão, que essa irmã não consiga nem entender o que está acontecendo, se necessário for, aí que está a questão, se necessário for, um irmão desencarnado, né, pode sim se utilizar desse instrumento. Então a gente vai vendo que a espiritualidade está a todo tempo trabalhando, né, buscando trabalhar através de nós, fazer de nós instrumentos do amor de Jesus. Não importa se eu tenho um nível de instrução, de educacional, ou seja, de formação, ou se eu seja muito simples, não importa. Eles estão sempre buscando trabalhadores, porque em todos os lugares da terra há irmãos necessitados e aflitos. Seja aqui nessa cidade grande, seja lá no interior, bem onde pouquíssimas residências têm, né, distantes umas das outras. Em todos os lugares há necessitados e aflitos, encarnados e desencarnados.
E a seara de Jesus, ela está o tempo todo a trabalho, porque não falta trabalho, gente, não falta. Falta trabalhadores. Nós temos recebido notícias que tanto faltam trabalhadores aqui, quanto faltam trabalhadores no mundo espiritual, não é? Muitas vezes a gente pensa que lá está assim de trabalhadores, mas lá está muito assim de irmãos necessitados, né? Necessitados e aflitos, precisando de irmãos com boa vontade, encarnados e desencarnados, que queiram trabalhar. O trabalho no bem nunca é obrigado. Nós nunca somos obrigados a trabalhar. Nós somos convidados. Somos convidados, tanto aqui quanto lá, né? Quando desencarnarmos, também seremos convidados ao trabalho, a determinados trabalhos. Eu até gosto de falar que a gente, de uma certa forma, tem que começar a se preparar para saber onde é que a gente vai querer trabalhar no mundo espiritual, né? É uma questão que a gente já começa a trabalhar aqui. Em que trabalho eu tenho mais afinidade? Eu tenho mais afinidade para trabalhar com crianças, com jovens, com idosos? Como é que é? Com que tipo de irmão? Com irmãos que têm, assim, uma dificuldade mental, que tem algum probleminha mental, alguma deficiência física, né? Algum desequilíbrio psicológico? Com que tipo de irmão eu me afinizo para o trabalho? E aqui nós já vamos nos preparando para esse trabalho no mundo espiritual. Vai ser de imediato? A maioria das vezes não. A maioria de nós não chega de imediato ao trabalho, infelizmente, mas alguns já conseguem. Alguns passam por aquele período de perturbação muito rapidamente e já estão de pé para o trabalho. Mas nós aqui estamos a caminho, já podemos nos esforçar mais para, quem sabe, ao adentrar a vida espiritual, já logo em seguida a recepção, que sabemos, né, o acolhimento, já estejamos preparados para começar a trabalhar lá na seara do Mestre. Mas ela começa aqui. Se não começar aqui, lá, com certeza só seremos socorridos, e sabe Deus por quem? Que sempre somos socorridos. A equipe socorrista nunca falha. Ela está presente em todos os desencarnes. Todos os desencarnes. Não importa se era bom demais, se era não tão bom assim, mas a equipe vai estar lá. Se ela vai conseguir socorrer naquele momento, aí já é outra história, né? Então, nós devemos já começar a pensar nisso. Não que a gente deva ficar pensando que o desencarne já está para chegar, nunca sabemos quando vai acontecer, né? E isso é até bom, é um privilégio, mas nós já sabemos que ele pode acontecer a qualquer momento. Então, é importante que nós nos mantenhamos no trabalho, na obra, na vigilância o tempo todo. O que é muito difícil também devido à natureza do nosso planeta. Nós ainda estamos muito agarrados nas coisas materiais, nos desejos da matéria, nos desejos que essa sociedade nos traz. Porque nós vivemos em sociedade e a sociedade como um todo dita determinados padrões. Muitas vezes certo, muitas vezes errados, né? Para aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Então, nem tudo vai ao encontro do que Jesus veio nos ensinar. Então, nós devemos já refletir sobre isso, né? Muitas vezes o meio em que a gente vive, ele não está nos auxiliando nessa caminhada com Jesus. E muitas vezes ele está até nos retirando do caminho com Jesus, né? Muitas vezes a literatura, né, a nossa literatura espírita, ela nos traz muitas informações sobre isso. Muitas vezes, alguns desejos nossos são até atendidos. Aí a gente fala, nossa, a gente quer muito uma coisa e a gente pensa que aquilo é para o nosso bem. Mas, às vezes, aquele desejo vem só nos retirar do trabalho que a gente está fazendo na obra com Jesus. Então, a gente também tem que ter cuidado. Quais são os nossos desejos centrais, né? Quais as consequências deles? A vida aqui é muito rápida, é muito passageira. O que são 100 anos para uma eternidade? Eu vou colocar 100 anos que poucos chegam a isso. A maioria de nós não alcança 100 anos. Cada ano vai melhorando nessa taxa aí, vai crescendo a expectativa de vida no mundo, mas a maioria de nós não alcança isso. E aí nós devemos o quê? Ficar atento ao tempo que nós temos.
porque tempo é precioso, muito precioso. E muitas vezes a gente fala assim, vai com calma, não corra tanto. Será que a gente não precisa, né? Às vezes dar mais uma acelerada, um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais para alcançar esse objetivo? Eu gosto sempre de falar do nosso irmão Paulo de Tarso, né? Que é um exemplo do quanto ele correu, o estado que ele chegou ao planeta, o período que ele viveu na ausência de Jesus e depois como ele acelera, né? Como ele acelera para chegar à vida espiritual da forma que ele chegou. Então, tem horas que a vida pede um pouquinho de pressa para a gente, que a gente não deixe determinadas coisas para amanhã, para depois de amanhã, né? Ah, depois eu faço. Ah, depois eu vou na casa espírita, depois eu faço tratamento. Eu fui lá na casa espírita, eles falaram que eu precisava, né, me cuidar, passar por determinados tratamentos, vários dias, né, ficar ligado que naquele dia, naquela hora, eu preciso parar, porque eles vão estar mentalizando por mim, em casa eu também tenho que me ligar, né? E às vezes a gente acaba deixando essa ajuda passar, e a gente tem que ficar atento para não deixar isso passar. Porque tudo isso, todos nós, todas essas situações estão envoltas em companhias que nós escolhemos ter, né? Quais são essas companhias? As do mundo, né, visível, né? Aqui nós vemos, olha a companhia que nós estamos hoje aqui. A companhia que nós estamos hoje aqui é todo mundo que está aqui, está se esforçando, está querendo melhorar, está se evangelizando, está se disponibilizando para o trabalho com Jesus, né? Então, qual é a vibração desse ambiente? Aí a gente está olhando aqui, ó, essas carinhas aqui todas, e aí a gente começa a imaginar como está o campo espiritual aqui. Alguns têm essa capacidade de ver. Não tenho, gente, eu não tenho essa capacidade, mas eu consigo saber. Eu consigo, por esse momento aqui, por essa companhia aqui que nós estamos uns com os outros, eu consigo saber que esse jardim está florido e perfumado. Tenho certeza disso. Nós estamos aqui hoje muito bem acompanhados nesse ambiente. Mesmo que alguém aqui, sempre tem alguém com a cabeça muito distante, preocupada, talvez com a doença material, espiritual, mas a vibração da maioria é a que prevalece. E aí a gente já imagina a nossa companhia, né? Maravilhosa. E esses irmãos estão aqui nos auxiliando nesta noite, acalentando os nossos corações, acalmando a nossa dor, auxiliando com remédios a nossa doença física também, a nossa doença espiritual, as nossas preocupações, trazendo paz, nos dando intuição para resolvermos problemas que nós estamos tendo na nossa caminhada, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja onde for, por onde a gente caminha, alguma dificuldade que a gente está tendo, as intuições vão chegando, né? Aqui é um momento de acolhimento com Jesus. Então, maravilhas são feitas nesse momento. Esse é o benefício de vir na casa espírita quando a gente está bem e principalmente quando a gente está muito mal. A gente vem se arrastando, mas a gente vem. Que é o melhor caminho, né? É o melhor lugar para a gente estar quando a gente está com dificuldade. E aqui, nesse encontro de irmãos, de amigos, como aquela bela canção que foi cantada aqui, né? Sobre ter amigos, né? Aqui, nessa reunião de amigos e irmãos em Jesus, a gente encontra isso. A gente encontra tudo isso. Então, agora nós vamos para a questão 231.3. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Será que os espíritos, né, comprometidos com o trabalho com Jesus, vão parar para reuniões fúteis? Reuniões tolas? Essa aqui é uma reunião séria. A gente é o exemplo. Aqui é uma reunião séria. Esse é o nosso exemplo, né? Porque as respostas dos espíritos é o quê? Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil.
Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Medíocres, mas no sentido do quê? Despreparados, né? Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Muitas vezes a gente vai a um ambiente, parece que é todo mundo tão culto, tão inteligente, né? Todo mundo tão aparenta assim, né? Mas aí quando a gente começa a ouvir as conversas, é uma reunião muito tola, muita bobagem, né? Aí a gente pensa, se nós encarnados, que já estamos querendo melhorar, quando chegamos a esse... Se nós soubermos, nós nem vamos. E se nós chegarmos lá e encontrarmos esse ambiente, nós vamos nos retirar. Imagine os espíritos já evoluídos. Eles nem vão. Por quê? O que eles vão fazer lá? Não vão ajudar ninguém. Em reuniões fúteis, ninguém está preocupado em fazer o bem. Ninguém está comprometido com a caridade. Ninguém. Então, o que esses irmãos vão fazer lá diante de tantas necessidades no nosso planeta? E quando a gente fala no nosso planeta, é esse ambiente que a gente vê de terra, de floresta, né? Essa parte material e tudo que está em torno da crosta terrestre. Que há muitos outros ambientes ligados à Terra, ao nosso planeta, que não são visíveis aos nossos olhos. E tem trabalho, mas tem muito trabalho lá. Tem trabalho aqui nessa terra material e nessas zonas também há uma multidão de trabalhos. Há uma multidão de irmãos necessitados e aflitos esperando por socorro. Então, esses irmãos não irão, né? Muitas vezes as pessoas, ainda mais quando você é jovem, né? Às vezes aquelas reuniões bobas, até falando, vamos fazer uma reunião aqui para tentar evocar algum espírito, né? Adolescente ainda passa por essa fase, né? Muitos adolescentes ainda passam por essa fase. Vamos lá, aquela brincadeira de copo que gira na mesa, né? Pêndulo que balança para lá e para cá. Ainda se encontra isso. Às vezes a gente pensa que é coisa lá da nossa juventude, lá de trás, mas ainda acontece. E aí, o que esses irmãos não sabem, que um ambiente que não foi preparado, com pessoas que não estão com boas intenções, né? Reuniões frívolas, pode abrir portas não muito agradáveis. Vai vir espírito? Vai. Sabe Deus quais. Né? Muitas vezes brincalhões, enganadores, muitas vezes adversários nossos, infelizmente, né? Ainda não estamos em santidade, ainda temos alguns irmãos, né? Que ainda tem algum resquício, né, com a gente e não quer que a gente avance e traz informações que não são verdadeiras. E muitas vezes as pessoas falam, falei com o Espírito falou, e não é bem assim, nós já sabemos que não é bem assim, né? Nós temos que avaliar, né, o que nós queremos numa reunião séria aqui, nós viemos consolar nossos corações, né? Muitas vezes uma tristeza pela ausência de um ente querido. Nós viemos buscar um equilíbrio na nossa saúde que foi desequilibrada, né? Esses tipos de coisa. Viemos fazer as nossas orações, as nossas preces por alguém doente que ficou em casa, ou por outra. Está tudo bem na minha vida, mas eu venho também participar do trabalho para ajudar todo o grupo, né? Com a energia, com a oração, com o pensamento positivo. Muitas vezes chega alguém e a gente tem afinidade, vai lá, conversa, traz paz para o coração daquele. Então, são as reuniões sérias. Mas aquelas, meu Deus, será que eu vou casar com aquele dali? Será que ela me ama? Será que ela vai casar comigo? Será que vai me escolher? Gente, a espiritualidade tem outros trabalhos. Essas questões nós já conseguimos resolver. Basta a gente perceber como as pessoas estão agindo com a gente. Porque é aquele velho ditado, quem ama, cuida. Se não cuida, não está amando. Né? E muitas vezes nós não queremos enxergar isso. A gente quer, mas a gente quer de qualquer jeito. A gente não quer com amor.
A gente quer de qualquer jeito. A gente não pode querer nada de qualquer jeito. Tudo tem que ser pensado, tem que ser avaliado. A gente pode errar? Pode. A gente erra muitas vezes nas nossas decisões. Mas nós, graças a Deus, temos o direito de voltar atrás, né? E mais uma vez eu falo, tudo está sob influência dos espíritos. Tudo, 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 tudo. Esse salão está muito maior do que nós podemos perceber. É um salão grande, mas é muito maior. Nesse momento, a expansão que se faz para receber outros irmãos desencarnados aqui é muito grande. Então, o salão tem muito mais, talvez mais desencarnados do que encarnados, nesta hora. Todos trazidos, né, para serem ajudados, e muitos irmãos que vieram, né, desde cedo já estão trabalhando aqui, e muitos que aqui estão sempre em trabalhos, que aqui pode ser que nessa casa, eu creio que já tenha, assim, um hospital de socorro, né? A casa espírita é uma casa de socorro. E nela também tem um hospital espiritual também, né? Pelo menos ao menos aquela sala, né, a emergência, né, onde são recolhidos alguns irmãos para depois serem levados para outros locais. Então, nós temos que entender que isso tudo depende aqui da minha sintonia. Sou eu que abro a sintonia. Muitas vezes a gente fala a casa espírita está toda a proteção na casa espírita. Toda a proteção na casa espírita. Lá da portinha, lá da frente, daquela outra, está toda ali. Mas e aqui? Muitas vezes a gente fala assim, mas como é que aconteceu na casa espírita, né? Como é que essas coisas desagradáveis acontecem na casa espírita? Porque eu trago aqui, ó, na minha mente. É uma escolha minha, livre-arbítrio, né? E aí eu trago vários irmãos conectados mentalmente comigo. Né? E aí também vai interferir no trabalho que está sendo feito. Né? Quando a gente vem para cá, por isso que se fala, é preciso todo um preparo no dia que a gente vem para a casa espírita, né? Para o trabalho. Para quem vem pensando que vai auxiliar, que também é auxiliado, e para aqueles que já vêm em busca de socorro, já têm consciência, né, da sua necessidade. Todos têm que se preparar para esse dia. Vigiar os pensamentos, vigiar a fala, as atitudes. A gente já acorda pensando, hoje é dia de ir na casa espírita. Com quem eu quero estar acompanhado? Quem eu quero que esteja do meu lado? E aí a gente pensa assim, vou fazer uma comparação, muitas vezes, né? Tem pessoas que a gente não gosta de andar juntos. Tem pessoas que você não, fulano eu não vou não. Isso aqui, encarnados. Imagina os desencarnados. Com qual companhia eu quero estar? Quem eu quero que ande comigo? E tudo isso vai influenciando o mundo todo, gente. O planeta está todo influenciado. Infelizmente, a maior parte ainda não comunga com Jesus. A maior parte da população terrena não comunga com Jesus. Né? Já batemos essa semana eu ouvi que nós batemos a taxa de 8 bilhões de habitantes no planeta. 8 bilhões de habitantes no planeta. E a maior parte, né, dos habitantes ainda, graças a Deus que ainda, né, ainda não comungam com Jesus. Ainda não querem trabalhar na seara do Mestre. Né? A gente chega aqui e fala, nossa, olha quanta gente, né? Mas, se você comparar 8 bilhões de pessoas, mesmo juntando todas as casas espíritas, todas as outras casas de outras religiões, né, de outras denominações que também se reúnem em nome de Jesus, mesmo assim ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Então, nós precisamos fazer uma mudança de pensamento todos os dias. É um treinamento. Falando, né, nessa onda tecnológica, nós precisamos nos reformatar, né? Nos desconstruirmos. Desconstruir o que foi passado para a gente, o que nós trouxemos muitas vezes de bagagem, que está tudo marcado no nosso perispírito, né? Para nós termos outras tomadas de decisão. Né? O que eu decido hoje foi em função do que eu aprendi ontem.
O que eu vou decidir amanhã é em função do que eu estou aprendendo hoje. A partir de hoje eu vou decidir, né? Então, se eu vou colocando coisas novas, vou repensando como é que eu ando, como é que andam os meus desejos, o que eu quero, para que eu vim, qual é a natureza do planeta que eu vivo, eu vou começar a pensar qual a companhia, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Ah, mas eu não vou ali, aquele trabalho ali, olha, nossa, é uma bagunça aquele grupo ali, e eu vou lá fazer o trabalho lá? Sim, eu vou lá fazer o trabalho lá. Eu não vou lá participar da bagunça que está lá. É diferente. Se há ambiente em que nós devemos levar socorro, e nós podemos levar socorro, nós temos muitos exemplos aí de irmãos, né, na nossa literatura espírita, que vai a certos locais. Por quê? Porque os doentes não estão em locais maravilhosos, né? A maioria dos doentes não estão em locais maravilhosos. Nós estamos vivendo um período na nossa terra que nós temos aqueles grupos, né, de irmãos que se drogam, né, que virou uma comunidade, né? Você chega assim, são muitas pessoas naquele grupo ali. E são pessoas de todos os setores da sociedade, das pessoas mais humildezinhas, moradores de ruas, até pessoas que têm uma situação financeira, cultural, intelectual grande, mas estão lá. Ah, mas lá eu não vou fazer trabalho? Quem tiver condições, preparo, porque não é um trabalho para qualquer um, ela vai lá trabalhar, não participar, né? Então, a gente tem que ver que, para isso, a minha companhia é a influência do mundo espiritual aqui no mundo material. E pensando que nós fomos trazidos para cá, para quê? Por quê? Né? O planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda, ele entrou num processo de transição, mas transição leva tempo. Sabe Deus quanto tempo vai levar até que a Terra se transforme num planeta verdadeiramente de regeneração, né? E mesmo nesse planeta nós ainda temos alguns irmãos, só que é a minoria, né? A minoria que vai ainda estar com pensamentos desagradáveis, ainda estarão, são os filhos desobedientes de Deus, né? Aqueles filhos desobedientes que não querem aceitar a porta estreita, né? A porta estreita é Jesus, que nos convida, né, a deixar tantas coisas tolas para trás que a gente não necessita. Como é que está a nossa bagagem? Será que eu preciso mesmo disso? Né? E as nossas bagagens partem da nossa mente, do nosso desejo. Com isso, nós convidamos outros irmãos encarnados e desencarnados para participar disso tudo. E não são poucos. Não são poucos. Se vocês... Aqui que eu falei, encarnados é como aqui, tem bastante. Desencarnados tem muito mais. E que nos acompanham também. A gente não tem certeza, mas a gente ouve números, né? Não são menos de 9 aí, 10, 11, vocês imaginam, né? Anjo da guarda, né? Os nossos amigos que já estão do outro lado, né? Que já estão na pátria espiritual, nossos amores que velam por nós. Olha só quantos tem. Tudo nos acompanhando muitas vezes. Ou outros irmãos que nem sempre vêm nos ajudar também. E acabam sendo muitos. Tudo em função da nossa vibração mental, dos nossos desejos, daquilo que a gente quer. Né? Aí, a 231.4. Estou vendo a hora, ainda estou com tempo. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Os espíritos inferiores não podem vir aqui à nossa reunião? Claro que podem, né? Devem, né? Eles devem vir, são trazidos aqui. Né? Um hospital cheio de doente. Começando por nós, né? Começando por nós. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas com a alegria de saber que o nosso esforço é reconhecido. O esforço de hoje ter corrido com várias atividades, ter saído do trabalho, nem ter ido em casa, ter vindo para cá, ter deixado um montão de coisa para fazer e ter vindo para cá, é o esforço que é reconhecido, né? Para o trabalho na casa espírita. Né? E aqui, irmãos, né, que ainda estão em inferioridade, eles são trazidos para ouvir a nossa fala, para ouvir que são amados, para ouvir que o convite de Jesus
é para todos nós, inclusive eles, que eles não precisam mais ficar nessa dor o tempo todo, que o socorro sempre esteve ao lado deles, que eles nunca foram abandonados. Ninguém, nenhuma ovelha é deixada para trás. Mesmo nos lugares, assim, dentro do mundo espiritual, mesmo nos lugares mais difíceis, mais tenebrosos, o socorro está lá. O socorro, às vezes à distância, porque tudo tem um trabalho para ser feito, ninguém adentra o território do outro, ninguém invade o território do outro. No mundo espiritual também é assim, né? O bem, os trabalhadores da seara de Jesus não invadem. Foi como Jesus aqui, né? Ele não veio invadindo a nossa vontade. Ele sempre perguntava, né? Você quer, você deseja? Ele não falava, vem cá que eu vou te curar. Ah, você aí, levanta aí você aí, vem cá. A gente vê a caminhada de Jesus aqui pelo planeta, ele sempre, né? Quando era buscado ou quando ele passava pela multidão, ele sempre questionava o que a outra pessoa desejava, né? Você deseja, você crê, você tem fé? Né? Então, não se invade o território de ninguém. Às vezes a gente até pensa que está invadindo, mas não está. O outro não deixa. Né? E no mundo espiritual também é muito assim. Então, a gente tem que ter assim, muita reflexão sobre essas companhias. Né? Principalmente, como eu falei, todos têm um grau de mediunidade. Mas e o médio ostensivo? Aquele médio que vê, chega aqui e consegue ver tudo que está nesse salão, tudo mesmo, do lado espiritual. Né? Que ouve. Né? Vocês imaginam como é essa influência desses irmãos através desse médium. Aí, qual a companhia que ele quer? Com quem ele escolhe andar? Porque é uma escolha. Nós, ao longo da história, nós vimos muitos irmãos que começaram trabalhos muito bonitos, se entregaram à obra de Jesus e, em algum momento, caíram na tentação. Né? Saíram do caminho. Né? Vão voltar. Todo mundo vai chegar à plenitude. Todos seremos perfeitos. Todos. Dentro daquilo que Jesus veio nos trazer, todos nós. Mas isso depende da nossa caminhada. E nós estamos tendo uma oportunidade. Se nós pensarmos que... como eu gosto muito de falar da literatura espírita, né? Vamos pensar nesses romances que a gente lê. Né? A gente está sempre o quê? Ah, foi recolhido, eu estava... Ah, Marli desencarnou. Estava numa situação assim horrorosa. Né? E aí, em um determinado momento, conseguiram me resgatar. Eu sou levada para o hospital. Eu sou cuidada. Depois que eu estou em condições, eu sou levada para outras colônias, onde eu vou receber educação. Né? Gente, é um mundo maravilhoso espiritual. As aulas que nós recebemos, que todos nós recebemos na espiritualidade, nossa, mãe. Até nós termos a oportunidade de estarmos aqui novamente, como hoje, encarnados, não é assim. A maioria de nós não é assim. Tem alguns casos que às vezes é necessário a reencarnação assim, mas esse é um outro assunto. Né? Também acontece aquela reencarnação assim, mas não é o comum. O comum é nós sermos cuidados, nós depois entrarmos nas escolinhas, aprendermos as lições, e aí, quando nós estamos prontos, né? Às vezes a gente não se sente, mas o nosso amigo espiritual sabe que a gente está pronto e que a gente tem que reencarnar. Olha quanto tempo nós levamos dentro da erraticidade até chegar um novo reencarne. E aí nós viemos. Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai começar a pensar, oh, nossa, mas por que mesmo eu vim para cá? Por que eu reencarnei num planeta de provas e expiações? Por que a minha vida está assim? Eu também gosto de falar que é assim, fácil da gente ver o futuro do outro. Se eu chegar aqui, como é que é o nome da senhora? Nelly, dona Nelly.
Boa noite. Prazer, dona Nelly. Dona Nelly, eu vou conversar com a senhora e vou falar assim, dona Nelly, eu posso ver o seu futuro. Eu posso ver o seu futuro. Se a senhora me falar de verdade tudo que a senhora é hoje. Tudo que a senhora faz hoje. Não precisa contar não, dona Nelly, é só um exemplo. É só um exemplo. E se a dona Nelly me contar como tudo vai hoje, tudo que ela fala, tudo que ela pensa, eu vou falar, dona Nelly, olha, o seu futuro é esse. Porque o futuro é o que eu estou plantando hoje, é o que eu estou fazendo hoje. Isso é uma semente que vai frutificar. Se dona Nelly estiver bem aí na fita, né, dona Nelly? Né, se esforçando. Porque, gente, perfeição, a gente às vezes fica querendo perfeição do filho, do marido, da esposa, da mãe, da sogra, da nora. A gente fica cobrando, né? A gente cobra a perfeição. Nós estamos no planeta Terra. Volta para a Terra. Aqui não é lugar de perfeitos. Perfeito só um passou por aqui. A gente nunca pode esquecer de Jesus. Ele é a perfeição. O restante é questão de esforço. Uns se esforçam mais, outros se esforçam menos. Por isso que é o esforço que é levado em consideração. E a gente dá graças a Deus, né? Que o esforço depende da gente. Eu hoje acordei e quero me esforçar mais. Então, é a partir disso que nós vamos sintonizar as nossas companhias. Não só de encarnados, como de desencarnados. E aí a gente vai passando daquela situação de achar que viemos salvar o mundo. Mas eu vou fazer o meu filho ser assim, a minha filha ser assado. Não, você vai educar, você vai orientar, você vai sinalizar, você vai dar exemplo. E acima de tudo o que Jesus falou, que é o principal, ama. O primeiro de tudo é ama. Se não amar, fica difícil. Todas as nossas dificuldades, se nós começarmos a cultivar o amor, ela começa a mudar. A coisa começa a mudar. Fala assim, nossa, mas aquele ali me aprontou muito, Marli, fez tanta coisa comigo, como que eu posso amar? É uma escolha nossa. Nós também fizemos um montão de coisa com um montão de gente. Por isso que a gente não olha para trás, o véu do esquecimento. Porque se a gente tivesse a capacidade de olhar para trás, tem algumas pessoas que conseguem saber o que são, né? Mas, gente, é um grande benefício, porque se a gente olhasse para trás e visse o que nós fomos, muito difícil. Nem a gente se aguentaria. Talvez a gente enlouquecesse, né? De saber que nós tivemos aquela capacidade. Então, a gente começa, a partir daí, a olhar o irmão de forma diferente. É um infrator como eu. É um irmão que tem dificuldades como eu. É uma irmã que erra como eu. É uma irmã que precisa ser amada como eu. Então, a gente tem que ir e amar. E a gente tem um montão de gente para a gente aprender a amar. Começa na nossa casa. Nos núcleos que nós vivemos. Nós viemos aqui o quê? Nós viemos aqui aprender a se amar. A amar pessoas diferentes. Aqui, olha, quantas pessoas diferentes, pensam diferentes, trabalham com coisas diferentes, têm uma cultura diferente, hábitos diferentes. E aqui a gente vai aprendendo a amar cada um desses irmãos. É o acolhimento na casa espírita. É a simplicidade na casa espírita. É chegar aqui com todas as nossas dificuldades. Eu sei, agora, esses tempos, né, que a gente vive, que está aí a máscara, né, dificulta, né, mas isso vai passar. É aquele acolhimento que abraça. Né? É a primeira vez, a gente começa lá do portão, né? Não tem coisa melhor do que ser bem recebido, ser acolhido. Né? E é um exercício, gente, é um exercício. Todos os dias, todos os dias a gente tem que treinar isso. E a gente começa treinando com a gente, porque aquela máxima, né, o primeiro mandamento, né, que foi colocado, resumiu tudo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ao próximo como a... Né? Então, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Fica difícil, né? Então, fala amar. Aí tem aquela máxima, fazer aquilo que gostaria que te fizesse. Mas alguns de nós, ainda nos desequilíbrios mentais, psicológicos, ainda deseja coisa ruim para si próprio. Então, é melhor esse daí, né?
amar ao outro como a si mesmo. Amar como Jesus veio nos ensinar. Aquilo que Deus une por amor, ninguém separa. Tem que ser por amor. Aí veio Jesus nos ensinando. Vai e ama. Se desconecta dessas energias desequilibrantes. Se está te fazendo mal, não precisa a gente desejar mal, não precisa fazer mal. Orai pelos seus adversários e deixa ele seguir. Tem gente que não quer a gente por perto. E tem gente que a gente precisa viver perto, mesmo que a gente não queira. Então, é melhor a gente começar a amar essa pessoa, começar a entender, né? E é o mais difícil. Para mim, porque eu gosto muito de falar. Para mim, é uma coisa mais difícil, que é calar. É o silêncio. É o mais ouvir do que falar. A gente já começa. Porque aí o outro a gente vai perceber no outro quais as dificuldades que ele está tendo. Né? Porque, com certeza, às vezes ele está um pouquinho mais doente do que a gente. E aí a gente pode ajudar, né? Se ele deixar. Então, isso tudo parte das nossas companhias, principalmente espirituais. Nós precisamos, e como o nosso planeta está vibrando ainda em situações, né? Vibrações baixas, né? A gente ainda está com a vibração um pouquinho baixa, a maioria de nós, né? Nós precisamos mudar isso para ajudar o planeta a mudar. Para a gente educar as nossas crianças com muito amor. Com muito amor. Entendendo que elas são espíritos que chegaram como nós para suas experiências, para que possam melhorar. Nós não viemos a passeio. Nós não viemos para brincar. Nós viemos com um objetivo muito sério para o planeta Terra. E ele começa conosco, né? Eu posso contribuir com o outro. É a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas é através dessas experiências que eu vou sair com redenção ou não do planeta Terra. E se eu pensar qual a mão que eu quero que se estenda para mim no momento que eu desencarnar, que mão que eu quero que segure a minha no momento do meu desencarne? Eu já estou preparando essas mãos. Quais são as mãos? Então, a gente leva para casa isso. Quais são as mãos que estão estendidas para mim se eu desencarnar agora? Quem vai segurar na minha mão? Nós já sabemos. Se nós pararmos para refletir como a gente anda, como a gente vai, o que a gente anda fazendo, o que a gente anda desejando para nós e para o outro, a gente vai saber qual é essa mão. Está difícil? Vai no Evangelho. Está difícil? Vai no Evangelho. Vai lá, Novo Testamento. O Novo Testamento são as boas novas. É a mensagem do Mestre. Ele nos ensinando como caminhar e passar pela porta estreita. Está tudo ali. Ele não deixou passar nada. Todas as dificuldades que nós temos, vai lá. Ele está lá, tem exemplo. Tem exemplo de como nós devemos agir nesses momentos. O momento de alegria, a gente não fala que é um momento de alegria, né? Está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Mas os momentos difíceis, porque senão a gente pode cair no desespero. E aí eu trouxe, eu não sei se alguém já leu, é uma leitura um pouquinho difícil. Eu até vi, quando eu vinha pensando que da outra vez que eu vim falar nessa casa, tinha uns brotinhos, umas crianças aqui no salão, né? Hoje eu acho que não tem criança no salão, não. Ou tem, acho que tem um lá atrás, né? Eu vim porque esse livro aqui, é um livro muito bom, é uma literatura, só que ela é uma literatura assim que fala de áreas assim, é o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Esse livro, ele traz muitas informações do mundo espiritual, mas de lugares de muitas dificuldades ainda, né? E esses locais são locais que a gente precisa orar por todos esses irmãos que estão lá, né? No caso aqui, ela trata sobre o suicídio, mas de alguma forma serve também para todas as outras áreas, né?
E aqui eu tirei para a gente ter ideia do que, por isso que eu fiquei pensando, mas aí a mãe em casa conversa, do que pode acontecer com uma ligação do mundo espiritual com o mundo material, de encarnados, desencarnados para encarnados. Esse é um irmão que foi recolhido, esse irmão sobre o qual eu vou falar aqui rapidinho, ele foi recolhido suicida, já estava há 38 anos no plano espiritual, numa área já recolhido, muito limpinha, uma prisão, né? Mas não essas que a gente tem aqui, que não costuma recuperar, mas um ambiente de estudo, com mestres assim, né, do bem, né? Trabalhadores fiéis de Jesus. E aí olha o que fala, né? Esses irmãos são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para os espíritos não ainda imunizados, pela razão pela qual temos-los separado de vós outros. Isso aqui é um grupo que está visitando esse local e eles vão ouvir a história desse rapaz que está lá, desencarnado, foi um suicida. E ele se mantém isolado, com todos os cuidados, mas lá isolado. Seus deploráveis estudos vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhe oferecesse analogias mentais, se ligassem mentalmente, tá? Se acontecesse isso, prestando-se passividade para o domínio de sugestões desse desencarnado, poderia suceder que o levassem ao suicídio. Inconsciente de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Influência do mundo espiritual sobre o mundo, né, material. Influência de desencarnados sobre encarnados. O que pode fazer? Quem abre essa conexão somos nós, né? E ele falava aqui, se ele se juntar a uma criança com essas ondas vibratórias, pode haver até o desencarne repentino desta criança. Então, a gente vai vendo que Jesus está sempre aí conosco. A seara do Mestre sempre trabalhando conosco. Mas é preciso que nós abramos a nossa conexão, a nossa mente, que nós estejamos em oração o tempo todo, a vigilância, a oração. Está na rua, vai orando. Vai deitar para dormir? Bota um mantra, né? O mantra é um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou uma oração que vocês gostem, uma música, né? Olha quanta música, né? Aí vai, bota uma musiquinha de vibração alta, boa, de fraternidade, para evitar estas conexões. Conexões nefastas. Essas aqui, intensas. Nós fazemos outras. Nós convidamos o quê? Para fazer companhia para a gente. E quando a gente vai dormir, que a gente vai ao encontro desses irmãos, já vai direto, né? De dia eles vêm com a gente, de noite a gente vai com eles. Então, é importante que a gente perceba que a caminhada aqui, ela é muito séria. Ela é muito séria. E que as conexões partem da nossa mente. A gente não consegue perceber, mas nós temos a telepatia. A gente se conecta. É assim, só que a gente não... Nós um monte de coisa que foi desligada, assim como o véu do esquecimento, né? A gente não lembrar, um monte de coisa. Essa telepatia também. Normalmente a gente sonha, às vezes, no mundo, né? Lá a gente está sonhando no mundo espiritual, a gente encontra pessoas, a gente fala, mas eu estava conversando, mas não tinha movimento de boca, não tinha som. Ué, mas eu estava conversando e entendia tudo que falava. Mental, ó. É aqui, ó. Nós fazemos isso. Nós mandamos ondas vibratórias. Quando nós fazemos o tratamento à distância, aqui, ó, vai lá no doente. Né? Telepatia. No trânsito, às vezes, você não consegue saber o que o outro motorista vai fazer. É telepatia, porque quem falou com a gente não sabe como, mas a gente sabe. Ele tá piscando para cá, mas a gente consegue saber que ele vai virar para lá, ou que ele vai seguir direto. Né? No trânsito, a gente consegue perceber isso com muita clareza, quem dirige, né? Quem presta atenção no trânsito. Então, gente, são essas coisas que a gente tem que estar muito, muito ligados.
né? Porque essa caminhada aqui nossa é de redenção para nós, se nós assim escolhermos. Temos quedas, não se preocupa, aqui cai mesmo. Jesus sabia disso, né? Vai e se esforça, vai e não peques mais, né? Eu trouxe aqui para finalizar, acho que ainda tem um tempinho, né? Eu trouxe aqui esse livro aqui de Joana, eu abri para... Vamos ver o que traz para a gente. E para encerrar, é a lição 19. Momentos de felicidade, Valdo Franco, Joana de Anjos. Domínio da ira. Tão comuns se fazem a irritabilidade e o reproche que estás perdendo o equilíbrio, o discernimento sobre o limite das tuas forças. Habituaste à reprimenda e à contrariedade de tal forma que perdes o controle da emoção, deixando de lado os requisitos da urbanidade e do respeito ao próximo. Frequentemente deixaste arrastar pela insidiosa violência que se te vai instalando no comportamento, passando de um estado de paz ao de guerra, por motivo de somenos importância. Sem te dares conta, perdes o contato do amor e passa a ser temido, por extensão, detestado. A irascibilidade gera doenças graves, responsáveis por distonias físicas e mentais de largo alcance. Da ira ao ódio, o passo é breve, momentâneo, e o recuo, voltar atrás, é muito difícil. O caminho de volta é muito difícil. Nós estamos fazendo o caminho de volta. Tem tento e faze uma revisão dos teus atos, tornando-te mais comedido e pacificado. Ouve quem te fala sem ideia preconcebida. Desarma a emoção a fim de agires com imparcialidade. A ideia preconceituosa abre espaço mental à irascibilidade, espaço mental, conexão com o mundo espiritual. É necessário combater com ações mentais contínuas as reações que te assomam, entorpecendo-te a lucidez e fazendo-te um alucinado. A reflexão e o reconhecimento dos próprios erros são recursos valiosos para combater a irritação sistemática. Tenha coragem de reconhecer que erras, que te comprometes, não te voltando contra os outros como efeito normal do teu insucesso. A ira cega e enlouquece, provocando uma vasoconstrição violenta no sistema circulatório, leva à apoplexia, ao infarto, à morte. Um momento de irritação e fica destruída uma excelente obra. Num segundo se destrói um mundo. O trabalho de um período demorado reduz-se às cinzas, qual ocorre com a faísca que atinge material de fácil combustão. A ira separa os indivíduos e fomenta lutas desditosas. Estanca o passo e retrocede na viagem do desequilíbrio. Recorre à oração. Evita as pessoas maledicentes, queixosas e venenosas. Elas se te fazem estímulo constante à irritabilidade, ao armamento emocional contra os outros. A tua vida é preciosa e deves colocar todas as tuas forças a serviço do amor. Desde que és forte, investe na bondade, na paciência e no perdão, que são degraus de ascensão. Para baixo é fácil, sem esforço, o processo de queda. A sublimação e a subida espiritual são o desafio para os teus valores morais. Aplica-os com sabedoria e fluirás de paz, aureolado pela simpatia que envolve e felicita os outros. Ademais, a ira é porta de acesso à obsessão, à interferência perniciosa dos espíritos maus, enquanto o amor, a doçura e o perdão são liames de ligação com Deus, plenificando o homem. Graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos.
E assim agradecemos a nossa irmã Marli pela valiosa contribuição, pela noite de aprendizado, por estar aqui conosco, atendendo ao nosso convite. Leve o abraço da Casa do Caminho a todos os nossos irmãos lá de Joaquim Murtinho,